Bom, continuando aqui, agora que nós já vimos Jesus entrando em Jerusalém e o tumulto no templo, nós vamos começar agora a entrar na paixão, de Cristo. Vamos começar pela oração. Segundo os sinóticos, Jesus, antes de ser preso, ele vai a um lugar chamado Getsemani, onde ele se angustia e ora. Aqui não varia muito, vamos ver só os pontos que variam, ok? Os sinóticos eles não destoam muito, eles parecem até copiados uns dos outros. Só Lucas acrescenta que um anjo fortalecia e que o seu suor era como gotas de sangue. Está aqui em Lucas, ó. Lucas acrescenta que um anjo apareceu para Jesus e fortalecia enquanto ele estava lá orando, angustiado, e que o seu suor era como gotas de sangue. Só que aqui, segundo as narrativas dos três evangelistas sinóticos, Jesus ele pega três apóstolos apenas, Pedro, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e ele se afasta e manda eles ficarem vigiando e orando. E aí Jesus fica lá orando sozinho, onde ele diz algumas palavras, 3 vezes, Ele fala: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque ele estava angustiado, porque ele ia ser preso e morto. E quando Jesus volta, ele encontra eles dormindo, 3 vezes. É estranho, que Jesus manda eles vigiar e orar, mas não dá uma hora eles estão dormindo. E aí fica uma outra pergunta, Quem testemunhou essa oração de Jesus aqui? Porque ele foi sozinho orar. Os apóstolos se afastaram. E mesmo se de longe os apóstolos pudessem ouvir o que Jesus estava falando, eles poderiam se eles tivessem acordado. Mas toda vez que Jesus volta, eles estavam dormindo. E logo em seguida essa narrativa, Jesus é preso. Então não daria tempo nem dele contar para os apóstolos o que ele estava orando. Então quem testemunhou essas orações que Jesus fez aqui? Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem testemunhou isso? Então fica aí para reflexão. E pior, Lucas ainda acrescenta que veio um anjo que fortalecia Jesus e que ele suava gotas como de sangue. Como alguém testemunhou isso se Lucas não foi testemunho ocular e os apóstolos que estavam lá, que seriam as testemunhas oculares, estavam longe e dormindo? Então não teria como. Então fica aí para reflexão de cada um. Fora que é estranho, que Jesus fala: seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não é o próprio Deus, não é uma unidade, a segunda pessoa da Trindade? Também fica aí para reflexão. E como se não bastasse Lucas acrescentar que até um anjo fortalecia a Jesus, que nem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Segundo o quarto evangelho, que é o mais recente, o de João, que foi escrito perto do ano 100, Jesus ainda tem toda uma série de ensinamentos, que ele fica ensinando aos evangelhos, entre a oração e ele ser preso, que se estende por 4 capítulos e meio, que é de João 13:31 até João 17:26. Se Jesus estava sozinho e afastado, e os apóstolos estavam dormindo, de onde que João tirou todos esses 4 capítulos aqui inteiros de Jesus conversando, ensinando até coisas importantes para os apóstolos? Por que Marcos, Mateus e Lucas não mencionaram nada disso? Não, logo depois que ele orou aquelas palavras repetidas, ele foi preso. Não era importante? Era irrelevante? Eles não foram testemunhas oculares? Eles não estavam lá juntos? Como é que eles não viram Jesus tendo 4 capítulos praticamente, 4,5, de diálogo com os apóstolos? Ou os apóstolos omitiram de propósito e só João se lembrou de narrar isso? Então fiquei para reflexão. Fora que qual é a narrativa histórica dessa oração de Jesus? Ele só fez essas 3 orações repetidas e já foi preso? Ou teve todo esse jogo de orações aqui de João e só depois ele foi preso? Fiquei para reflexão. Agora João se lembrou de tanta coisa importante, para colocar mais 4 capítulos e meio, mas João não mencionou que um anjo fortalecia Jesus, que Jesus estava sozinho orando. E aí, como é que fica? É um relato histórico? Tirem suas conclusões. Agora vamos ver a prisão de Jesus. A prisão de Jesus, eu coloquei o relato de João aqui à parte, porque senão ia ficar muito ruim a tabelinha lá. Tem alguns pontos interessantes. Vamos ver os pontos, a gente vai voltando para a tabelinha. Marcos, que é o relato mais antigo, é o mais simples. Jesus só vai lá, está lá orando, ele é preso, Judas chega, beija ele, trai, ele é preso e pronto. Correto. Segundo Mateus, Jesus indaga a Judas a que ele veio. E segundo Lucas, Jesus sabia muito bem a que ele veio. Então Marcos não menciona nada disso. Jesus vai lá, um dos discípulos beija ele, pronto, ele é preso. Só que segundo Mateus já coloca uma pergunta aqui na boca de Jesus. Jesus perguntando para Judas: amigo, a que veio? Lucas, talvez por achar meio estranho isso, Lucas mostra que Jesus era um pouco onisciente. Até porque se Jesus vai ficando divino a cada evangelho que segue, Jesus sabia muito bem a que Judas veio. E Jesus já falou: Judas, com um beijo trai o filho do homem? Quer dizer que não tinha essa pergunta, Jesus já sabia a que Judas veio. E quando chega em João, Jesus, que é mais divino em João,
Não só Jesus sabe a que Judas veio, como ele nem permite que Judas beije ele ou traia. O próprio Jesus, já sabendo das coisas que haveriam de vir, ele mesmo se adianta e diz: a quem buscai? A Jesus. Aí Jesus fala: sou eu. Eles caem por terra. Aí Jesus pergunta de novo: a quem buscai? A Jesus. Ele fala: sou eu. Então quando chega em João, não tem beijo, não tem nada, porque Jesus já é um ser divino em João. Ele mesmo se adianta, ele mesmo já toma a frente, e então não tem nem a traição de Judas, não tem. Cadê o beijo de Judas em João? Aqui, ó, essa aqui é a narrativa de João, cadê o beijo? Não tem. O que era uma narrativa bem simples em Marcos de uma traição, quando chega em João, por Jesus ser um ser divino, João já destoa completamente o texto. Ele fala: não teve nenhuma traição, porque Jesus já sabia de tudo. Porque se Jesus era um semideus, não teria sentido ele ser traído. Marcos e Mateus dizem que o dos discípulos feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E João identifica esse servo como Malco. João diz que este foi Simão Pedro, o que os evangelistas anteriores não notaram. Aqui, ó. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote. Só que é engraçado, né, que Marcos e Mateus e Lucas, sendo que Mateus seria um apóstolo, e Lucas aprendeu de Pedro para escrever os seus evangelhos, eles não mencionam que foi Pedro. Eles falam assim, ó, e um dos que ali estavam presentes. Segundo Mateus também, ó, um dos que estavam ali presente. E segundo Lucas, um deles, mas eles não identificam. Já João, que é o mais recente dos evangelhos, ele identifica como Pedro. Da onde que João concluiu que foi Pedro que cortou a orelha do sumo sacerdote? E por que os outros três anteriores não notaram que foi Pedro, sendo que Pedro era o apóstolo mais importante? Então fica aí para cada um tirar suas conclusões. Marcos omite qualquer repreensão da atitude de Jesus. Jesus não xinga, não briga, não fala nada. Já Mateus e Lucas corrigem, né, e diz que Jesus repreendeu os apóstolos, né? Não pode fazer isso porque tem que se cumprir as escrituras. Por que eles corrigem? Porque eles viram que pegou mal. O cara vai lá, corta a orelha de um soldado e Jesus não faz nada, segundo Marcos, que é o mais antigo. Aí Lucas tenta dar uma corrigida além dos outros e fala que Jesus curou a orelha do apóstolo. Foi lá e colocou de novo, porque senão ficaria um relato muito grosseiro. Aqui, ó, segundo Marcos, alguém corta, não é nem Pedro, alguém corta a orelha do servo do sumo sacerdote e Jesus não repreende essa atitude. Segundo Mateus, ele diz que Jesus repreendeu, ó, embanhe a tua bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia orar agora ao meu pai e ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Essa correção de Mateus também é estranha, né? Porque se Jesus pudesse orar agora para o pai dele, ele já estava orando para o pai dele, angustiado, suando sangue, e mesmo assim também ele não pediu nada disso. E Lucas, tendo para ir um pouco mais além, Lucas omite essa repreensão aqui de Mateus, e ele dá uma corrigida, dá uma melhorada no texto. Jesus foi lá e cortou a orelha de novo, pronto. Aí evita essa explicação aqui constrangedora, né, complicada. Pronto, Jesus foi lá e curou de novo a orelha do servo. E João não, João mantém uma repreensão, ó, põe a espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o pai me deu? Pronto, só uma repreensãozinha boba. Mas vocês notaram que Marcos omitiu tudo isso, que é o mais antigo, e os outros tentam dar pelo menos uma repreensão ou uma solução para essa atitude grosseira do apóstolo que cortou a orelha de Jesus? E João omite a fala de que Jesus questionando por que lhe prenderam naquele momento, mesmo tendo escrito uns 4 capítulos inteiros de fala de Jesus. Talvez porque não faria sentido, né, uma traição e uma identificação com beijo, se o próprio Jesus disse que estava com eles o tempo todo. E Lucas tenta dar uma explicação, né, dizendo que era a hora das trevas. Eu vou explicar para vocês. Segundo Marcos, Jesus fala essa frase aqui, ó: todos os dias estava convosco no templo ensinando e vocês vieram me prender agora. O que significa isso, Ronaldo? Significa que não precisaria Judas trair Jesus com beijo para identificar Jesus. Inclusive Marcos menciona que foi um sinal de identificação, ó, eu vou dar um sinal, aquele que eu beijar é este o Jesus. Se Jesus já estava o tempo todo no templo ensinando, para que os fariseus iam pagar 30 moedas para Judas identificar qual é Jesus, se todo mundo sabia quem é Jesus? Sendo que o próprio Jesus fala: eu estava com vocês o tempo todo e vocês vieram me prender agora? Não teria necessidade disso, entendeu? Então os outros evangelistas, eles tentam dar uma explicação para isso. Por que Jesus foi preso naquele momento, se todo mundo já sabia quem era ele? Ah, não, mas era para se cumprir as escrituras dos profetas, segundo Mateus. Segundo Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas omitiu essa parte. Ele nem colocou essa frase de Marcos.
porque ele viu que não ia fazer sentido nenhum. Então Mateus dá uma explicação e Lucas omite essa frase de Jesus. E aí quando chega em João, não tem nada disso. É o próprio é o próprio Jesus que se entrega. João já vai mais além e omite até a traição de Judas. E aí, como é que fica essas confusõezinhas aí, pessoal? É um relato histórico? Foram testemunhas oculares que escreveram isso? Por que tem essas discrepâncias nos relatos das pessoas? Por que o evangelho de João destoa completamente dos outros? Por que Mateus e Lucas fazem correções no relato de Marcos, que é o mais antigo? Porque um tomou o outro como base. E quando chega em João, ele já dá a sua própria visão, a sua própria interpretação dos fatos. Então tirem aí, analisem e tirem suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.